A gente sabe que dentro da discussão política, o parlamentar também está ali para poder defender a sua base de eleitores, para poder votar ali os projetos que os seus eleitores, em tese, defendem. O grande problema é que a cada momento que a gente tem acompanhado essas discussões de redes sociais de alguns desses parlamentares, como o próprio Abílio Brunini, por exemplo, fica mais claro que eles não estão lá para discutir política para a base, ou política conservadora, ou política de direita, ou política disso ou daquilo. Eles estão lá basicamente para um projeto de poder, onde como parlamentar, por exemplo, ele recebe um salário de mais de 40 mil reais, fora as regalias que a cota parlamentar pode possibilitar para ele, através de indenização com retorno de atividades que ele pode exercer como parlamentar, contratar inclusive alguns serviços de edição de conteúdo para a internet, e isso faz com que figuras medíocres continuem tendo espaço na política. A política tem de ser sim um espaço para todos, inclusive pessoas que pensam de forma diferente, mas precisa ser um espaço para todos que tenham a responsabilidade de entender a importância que os indivíduos têm dentro do poder legislativo. E para falar sobre a atribuição dos parlamentares, que está inclusive estabelecida na nossa Constituição, eu vou recomendar que vocês leiam ela e já vou deixar aqui a sugestão entre os artigos 44 e 49. Para resumir esse material, para que ele não fique tão longo, eu vou trazer para vocês um trecho do que eu tenho lá no meu slide do curso Descomplicando a Política, que você inclusive pode acessar se tornando membro do nosso canal, clicando aqui embaixo do botão Seja Membro, ou sendo um apoiador. A gente tem várias aulas disponibilizadas lá, inclusive assim que esse vídeo sair a gente vai voltar a liberar várias aulas também, e por R$ 7,99 você colabora com o nosso canal aqui no YouTube, com R$ 5 lá no Apoia-se e passa a ter acesso a esse curso que ajuda a manter o nosso trabalho e ajuda a vocês ficarem informados também. No nosso país, a gente tem uma república tripartite, como vocês podem ver aí na tela. O nosso país é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Inclusive aí na tela tem a imagem do presidente Lula, do Congresso Nacional e do STF, representando em tese esses 3 poderes. A função de cada poder está estabelecida na Constituição, e aqui, de forma bem resumida e clara, eu trouxe para vocês que a função do Poder Legislativo é: os representantes eleitos para ocupar os cargos do Poder Legislativo cumprem a função de legislar em defesa dos diferentes grupos sociais que os elegem, isto é, criar leis que possam garantir os interesses desses grupos. Por conta disso, no Poder Legislativo, tornam-se mais evidentes as distintas ideologias e correntes políticas. Os parlamentares, como são chamados os senadores e deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores, debatem e posicionam-se politicamente. Eles têm como objetivo a deliberação sobre as leis. E eu pergunto para vocês, quem é que conhecia aqui essa figura chamada Abílio Brunini antes daquele vídeo que ele publicou lá nas redes sociais dizendo que foi mentira o 8 de janeiro, que não quebraram nada dentro do Congresso Nacional, que era tudo mentira, se não fosse aquela funcionária que apareceu lá desmentindo ele? O resultado dessa estratégia de fazer política, não fazendo supostamente política, está aparecendo. Eles conseguem crescer politicamente com uma base que tem uma limitação no que diz respeito à discussão política. Isso não se refere especificamente à população de Cuiabá, porque a gente não está falando especificamente da população de Cuiabá, a gente está falando de um grupo de parlamentares que utiliza essa estratégia para enganar o eleitorado que está nesse momento querendo ouvir determinados pontos, e o próprio Abílio Brunini sabe que aquele ponto pode ser dito de uma maneira e vai lá e diz. Então eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo por gentileza.